Gráficos de experimento. Este é o sexto capítulo de Mecânica da Partícula. Sexto e último capítulo, graças a Deus. Tá? Então, agora é o momento pornográfico, ou seja, para colocar no gráfico os dados coletados e se obter os valores procurados. Você fará gráficos em papel milimetrado com as escalas ajustadas aos dados coletados e usará a anamorfose se necessário, já que ela modifica a escala para alinhar a curva e permitir tirar dados mais precisos do gráfico. Vários dos experimentos apresentados são para medir a gravidade. O primeiro a fazer isso foi Galileu, há séculos atrás, usando um plano inclinado. Hoje os alunos fazem o mesmo usando um trilho de ar, sensores laser e um cronômetro digital. Então, nós temos aqui uma reprodução, tá, de um plano inclinado, provavelmente do jeito que o Galileu usava. Tá? Você percebe aqui um close, nessa parte tem um sininho, passava, tocava o sininho, tá? Então é uma maneira de trabalhar com isso. E aqui você tem um carrinho, tá? Um trilho de ar, com aqui vai ter um veículo, que é o veículo não, quer dizer, o carro, né? Como que eu vou chamar disso? Isso aqui é um negócio que se mexe, ele vai passar pelo sensor laser, que é isso aqui. E por sua vez vai estar ligado a um cronômetro digital e vai medir o tempo com uma boa precisão entre um sensor e o outro que não coube na imagem aqui, tá? Então, vamos lá. Gráfico em papel milimetrado. Um gráfico cartesiano precisa ter uma escala de módulo m para x e outra para y, de forma a agrupar os dados coletados dentro do gráfico de tamanho escolhido. Assim, os módulos m das escalas são m igual ΔG dividido por ΔL, onde ΔG, sendo ΔG, a variação máxima da tabela de dados, e ΔL, o comprimento do papel disponível para o gráfico. Você vai, de acordo com o tamanho do papel que você tem ou que você queira usar, você vai ajustar aí com os valores da tabela que você tem. Tá? Um gráfico pode conter a margem de erro de cada ponto. Tá? Isso é muito bom, mas nós vamos pegar a parte mais básica, não vamos trabalhar com isso aqui. O módulo M deve ser arredondado para cima e de forma funcional. Fácil, né? Em um gráfico, 75% da área deve ser aproveitada. Se você está aproveitando 75% da área do gráfico, é um gráfico que está usando bem o seu tamanho. O gráfico não precisa começar do zero, e sim do valor inicial da tabela, ou algum valor mais próximo disso que te ajude a usar melhor. E aí, a maior regra é o bom senso para que o gráfico seja melhor compreensível. Então, você pode fazer algumas regulagens aí no seu gráfico, tá? Um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, ele pode começar do zero, ele pode começar do valor exato da tabela, você pode começar um pouquinho mais para baixo, que dá um arredondamento legal. Você precisa usar o quê? O bom e velho bom senso, tá? Aqui temos um exemplo, tá? Essa tabela aqui foi feita em um exemplo, se eu não me engano, lá da primeira aula, tá? Que eu montei esse gráfico e eu trouxe ele para cá. É o seguinte, suponha que você tem um tempo de 0 até 5, tá? De 1 em 1. O espaço dessa situação, que você pega a fórmula do sorvetão, tá? E você joga aqui com os valores daquele exemplo que nós trabalhamos lá. E qual que vai ser o tamanho do módulo da escala? O módulo de x, eu vou pegar quem? Eu vou colocar no x o tempo. Então, eu vou pegar aqui a variação de tempo, aqui em segundos dessa escala, foi de 0 até 5. Então, final menos inicial, 5 menos 0. Qual que é o tamanho que eu escolhi aqui? Eu escolhi 5. Por quê? Porque eu quis. Tá? Então, coloca 5 centímetros aqui. 5 dividido por 5 dá 1, né? Aí você arredonda para 1. Então, para cada segundo aqui, vai ter 1 segundo para cada centímetro do gráfico. Tá? Essa é a escala do x aqui no meu caso. E para o y, eu tenho um valor que vai de 0 a 40. Tá? Olha, eu começo aqui do 5 e vai até o 40. Eu podia colocar 40 menos 5. Mas eu sei que ele vai dar uma curva um pouquinho mais aqui para baixo, tanto que tem esse 4 aqui que é menor que o 5. Eu tinha que pegar 40 menos 4 para dar o valor aqui, tá? Mas eu resolvi colocar desse jeito. Por quê? Porque para esse caso fica mais bonitinho, fica mais fácil de entender. Legal, você tem um conjunto de regras que você vai usar ela na devida proporção que funcione bem. Tá? Não somos
Sobre gráfico aqui não é muito radical um negócio, tá? Você pode fazer alguns ajustezinhos pequenos que não tem problema nenhum. E qual que é o tamanho aqui? Eu escolhi 8 centímetros, tá? Por quê? Porque eu quis, tá? Então 40 menos 0 dividido por 8 dá 5, tem um valor redondinho, eu joguei aqui. Tá? O tamanho desse gráfico, eu peguei um tamanho que dava certo para o gráfico, para os dados que eu tinha, tá? Então, na verdade, eu praticamente arrumei o tamanho do gráfico para encaixar com os valores, que era daquele exemplo. Nós vamos fazer tudo assim? Não, tá? Mas aqui serve de um exemplo para você começar a ter uma ideia de como monta essa escala. Ele apareceu lá no primeiro capítulo, né? E agora você vai ver com mais cuidado isso. E chegou a hora da Ana, a anamorfose, a Ana terrível que põe todos os gráficos na linha. Se tiver alguma Ana assistindo isso, deve estar dando risada a criatura. Uma vez colocados os pontos no gráfico, escolhe-se 2 pontos da reta, cujos intervalos delta serão lançados na equação que gera o gráfico. Entretanto, nem todos os gráficos dão uma reta, mas para isso existe a terrível anamorfose que coloca todos os gráficos na linha. A anamorfose é o ajuste da escala de um gráfico para a curva se transformar em uma reta e assim ser possível escolher 2 pontos da reta. Tá? Então vamos ver isso aqui. Um exemplo, tá? A questão do pêndulo simples, tá? Pêndulo simples. Você tem essa formulinha aqui. Eu quero descobrir a gravidade de um gráfico assim. Eu isolo a gravidade aqui na fórmula, deu isso. E o meu gráfico, se eu fizer um gráfico do comprimento do pêndulo, as variações, e o período de oscilação, eu vou ter uma curva mais ou menos assim, ó. Aqui a minha capacidade de desenho aqui não é uma maravilha, o que deu para fazer foi isso, tá? Então, é aproximadamente isso aqui. Só que tem um problema, né? Eu tenho aqui esse ao quadrado. Você vai, isso aqui eu não quero que dê uma curva, eu quero que dê uma reta. Então eu vou ajustar a escala do gráfico, eu vou entortar isso aqui para isso aqui ficar reto, tá? Então t ao quadrado aqui, né? Se eu fizer t ao quadrado, o período ao quadrado, vou ter a unidade dele ao quadrado, jogo todos os pontos num gráfico desse jeito, vai dar uma reta. Aí eu escolho 2 pontos do gráfico, tá? Um ΔL e um ΔT. E essa formulinha que eu separei aqui, eu vou trabalhar com L e o T ao quadrado, então vai ser ΔL e ΔT ao quadrado. Ó, o delta é do T ao quadrado, tá? Então não é o ΔT ao quadrado, tá? É delta de T ao quadrado, tá? Toma cuidado com isso. Joga esses valores coletados e põe aqui. Ah, mas para que eu vou fazer essa frescura? Se é só pegar um ponto só e me dar o valor. Verdade. Um ponto só te dá o valor. Mas tem um probleminha. Você perde precisão com isso. E se um ponto só te dá o valor, para que você fez o gráfico, criatura? Pensa nisso, vai. O que acontece? Quando você faz um gráfico, você coloca um monte de pontinho aqui no gráfico. Um monte de pontinho. Aí você pega a sua régua e traceja ali o mais que você pode possível equilibrado entre os pontos. Tá? Coloca aquele monte, passa a régua ali o mais equilibrado possível entre eles. E com isso você fez a média de todos os gráficos. Ah, então essa reta ele vai estar equilibrando todos aqueles pontinhos. Você pega 2 pontos dessa reta que equilibra todos aqueles pontinhos e você vai ter uma precisão boa. Para você poder enxergar bem, em vez de pegar um ponto só, você pega 2 pontinhos, que dá para você trabalhar uma precisão bem melhor do que um único ponto dessa reta. Tá? Então, se na leitura aqui faltou alguma coisa, mas do outro faltou alguma coisa, no geral acaba se equilibrando e vai ser bem melhor trabalhar assim. Tanto que é assim que se trabalha em laboratório, né? O que mais que a gente pode falar isso? Ah, aqui, ó. Você distorcer a escala do gráfico, você está manipulando os dados aqui. Por exemplo, imagina não, né? Vamos contar alguns fatos. Lá em 1999 ou 2000, eu não lembro qual ano que foi, o governo do Rio de Janeiro, não sei se era prefeito ou governo do estado, tinha um problema muito grave com chacina. O pessoal chegava lá no bar, né, lá no boteco, matava todo mundo ali porque não gostava de um cara e matava todo mundo que estava perto para não ter testemunha. E tava ficando feio para a polícia isso. Aí por ordem política, né, fizeram uma mudança ali e caiu drasticamente o número de chacina. E aí o Cacete Planeta zoou isso na época. Que era o seguinte, ó, para você ser chacina, você tinha que matar uns 5. Aí mudaram a definição de chacina. Para ser chacina, tinha que matar uns 15. O que aconteceu? Caiu absurdamente o número de chacina. Que coisa, não? Qual que é o nome disso? Picaretagem, tá?
Então, mandaram mudar o nome. É que nem, por exemplo, um outro partido aí, há um tempo atrás, né, levou milhões de pessoas da pobreza para a classe média. Mas aí nessa história mexeram um pouquinho, se eu não me engano, né, a definição do que é classe média. Tá? Então você não muda nada na vida da pessoa, mas você muda o nome, né, ela se sente melhor e aí você tem a imprensa, né, trabalhando a seu favor, né. É tipo você chamar favela de comunidade, né? Então muda muita coisa real, tá? Essas picaretagens podem acontecer em outros lugares. Quando você faz isso aqui na escala do gráfico, mas está claro aqui que você ajustou a escala, aí pode. Tá? Então isso aqui é moralmente correto, decente fazer isso, é moral, tá? Em outros lugares, não, tá? Ok? Experimento de pêndulo simples. Então eu vou fazer alguns experimentos aqui já vou apresentar um exemplo de cada experimento, um exemplo bonitinho, poderia cair na sua prova, por exemplo, tá? E esse experimento de pêndulo simples, ele tem a ver com a matéria de complementos de física na parte de laboratório, o pêndulo simples e o pêndulo de mola. E também tem na apostila do mecânica da partícula, da parte laboratório lá. Então eu encaixei uma coisa com a outra. Porque tem uma prática que faz um monte de gráficos. Acho que são 8 ou 9 gráficos. É um montão. Eu só fiz 2 para mostrar como eles funcionam. E como lá tem pêndulos, no meio daqueles gráficos tem um monte de historinha, e tem pêndulo simples e pêndulo de mola também, eu peguei só esses 2. Tá? Senão vai ficar muito gráfico, gastar muito tempo aqui. Tá? É um exagero, não precisa de tudo aquilo. Uma coisa que eu não cheguei a fazer, que tem lá na sua apostila, é gráfico monologue. Tá? Então, eu não estou trabalhando com gráfico monologue aqui, tá? Gerar uma complicação mais, o tempo estava apertado, o que deu para fazer foi isso. Então, não tem nem gráfico monologue, gráfico de log também não tem na apostila, e também aqui menos ainda, tá? Então, aquela prática de gráficos, que tem um mundaréu de gráficos, 8 ou 9, aqui só tem 2. E depois eu vou partir para as outras práticas também. Mas isso aqui já ajuda a entender, e esses gráficos se encaixam com os gráficos de complementos de física, que lá no vídeo da parte de circuitos elétricos, né, no último capítulo, que era o 8, eu indico para a pessoa vir para cá, né? Então ajuda aqui, né? Quando você estiver fazendo essa matéria lá, você volta para cá. Se alguém já descobriu esse vídeo quando está no segundo ano, também volta para cá, vê aqui e tudo mais, tá? Então todo mundo se vira aí. O pêndulo simples, estudado aqui, oscila apenas sobre a ação da força-peso. Possui atrito desprezível, fio ideal e usa pequenos ângulos de oscilação, θ menor que 10. Senão não funciona, eu vou explicar por quê. Considere comprimento L variável em que se mede o período de oscilação T. Construa um gráfico usando a anamorfose de T ao quadrado por L, tá? O T ao quadrado no X e o L no Y. Tá? Então, sempre que vem primeiro é o X, o segundo é o Y. Em papel milimetrado e com os dados desse gráfico, determine o valor da gravidade G. O valor deve ficar próximo de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se você chegar perto desse valor, seu experimento foi muito bom. Tá? Se ficar o dobro desse valor, então seu experimento ficou uma bosta. Se ficar metade desse valor, ou menos, então o experimento também ficou uma bosta. Tá? Vamos ser sinceros. Então o que acontece aqui? Ó? Nós temos essa situação física, um pêndulo feliz aqui, oscilando, sacudindo, vai de um lado para o outro ali, comprimento L, que vai ser variável, tá? O ângulo θ tem que ser menor que 10 graus, por causa desse probleminha aqui, até o negócio lá de EDA, tá? Que da parte de complementos de física, na teoria explica um pouco melhor disso, tá? Então vamos lá, eu vou colocar meu referencial para cá, gravidade para baixo, né? Peso para baixo também, né? Então vamos lá, o que eu tenho? Força resultante, máxima de aceleração. A força só tem a força peso. A única força que influencia aqui é o peso. Tá? Coloquei negativo, está contra o meu referencial. A massa vem para cá e a aceleração. Aceleração, tá? De onde que eu saquei ela aqui? Tá? Metro por segundo ao quadrado. Eu tirei. Não lembro o caminho que veio para cá, tá? Então, nós temos a aceleração dada por isso aqui. Tirei ela da apostila, não estou lembrado de onde que ela veio parar. Tá? Mas ela é dada por essa maneira aqui. Tá? Então, depende do comprimento disso aqui e essa questão da derivada do ângulo θ, tá? Ao quadrado aqui.
Trabalhando essa fórmula, você pode corta a massa de um lado para o outro, tá? Vai passar o L dividindo para cá, isola essa coisa feia da peste aqui, tá? O melhor que você puder. E quando você tem ângulos menores que 10 graus, você pode aproximar o seno de θ para a tangente de θ. E aí você vai falar que a tangente dele aqui, você traz logo o valor do θ, tá? Aproximadamente, tá? Transforma esse carinha em θ mesmo e vem para cá, tá? Depois, você tem lá nas fórmulas de EDA, tá? Lá de deduções mais complicadas, tá? Isso aqui faz mais diferença para o pessoal de complementos de física, tá? Você vai ter essa fórmula aqui que te dá uma solução desse jeito. Eu nem quero olhar para isso agora direito, tá? Daqui, ó, raiz ômega ao quadrado, né? O ômega 2πf, tá? 2πf e a frequência é o inverso do período. Então você vai joga esse quadradinho para o outro lado, vai aparecer o período aqui, esse cara, você virou todo mundo, faz um processinho mais longo, chega nesse negócio aqui. Esse aqui é o meu período, tá? E às vezes nas fórmulas de física é simplesmente dado aqui direto, mas é por um caminho assim que chegou até ali. Então, resumidamente, é isso que você tem. E você vai trabalhar basicamente com essa forma, tá? Isso aqui é o que interessa mesmo. Daqui, eu vou isolar a gravidade. Então, você passa esse carinha dividindo, raiz quadrada para lá, vira para cá, vira para lá, faz um malabarismo aqui, né? E chega nesse negócio. Então, a gravidade isolada dali. E você vai fazer o quê? Ó, eu tenho o L, que é variável, que eu vou ficar mudando o comprimento do meu pêndulo, e vou medir cada período dele, tá? Então, eu vou trabalhar com isso aqui, tá? Vai formar, eu jogo um delta para cá, e eu vou fazer um gráfico desse jeito, que ó, vai ter t ao quadrado, então eu vou ter que ficar esperto que eu vou ter que usar uma anamorfose, e já uso nessas proporções. Eu vou pegar dois pontinhos, delta L e delta t ao quadrado, conforme a gente explicou, e vamos tirar esses dados do gráfico. Então, próximo slide. Você lá vai fazer o seu experimento, tá? Se você estiver fazendo complementos de física, se você está na parte mecânica da partícula, tá? Lembrando aqui, isso aqui vai ser simplesmente o quê? Você vai pegar uma tabela pronta, tá? Vão ter 8 ou 9 gráficos para você fazer, não lembro direito aqui, tá? E lá vai mandar você fazer um gráfico, tá? Um deles, né, vai trabalhar, vai mandar fazer um gráfico de L por T, e você vai ver que dá uma curva, só para você sofrer de besta, tá? E depois você vai ter que fazer um outro gráfico de L por T ao quadrado, para você tirar alguma coisa útil dali, entendeu? E nesse gráfico vai ser útil. O que eu fiz? Eu não perdi tempo e fiz só o gráfico útil. Então eu simulei esses dados usando aquela fórmula, tá? E dei uns arredondamentos grosseiros aqui no T ao quadrado, tá? Aqui tá duas casas, eu dei uma cortada aqui, tá? Não fiquei com muita vontade. O que aconteceu quando eu cortei tudo isso aqui? Tá? Que eu simulei esses dados com a fórmula. Então, era para dar um pouquinho mais perto. Aí eu dei uma distorcida no valor lá. E aqui, para levar ao quadrado, eu arredondei grosseiramente. Aí esses pontos ficaram um pouquinho mais longe um dos outros. Ó. Aqui deu certo, mas esses daqui ficaram mais grosseiro, distante. Tá? Suponho que seu experimento fique assim, então ficou até um pouco mais realista. Ó, você vai ter que fazer o quê? Trabalhar essa tabela. Então você vai um experimento real, você tiraria o L e o T. Aí você pega o T, leva ao quadrado e tem esse pedacinho mais da tabela aqui. Nós sabemos pelo estudo da teoria que vamos precisar de um gráfico de L por T ao quadrado. Você tem que estudar a teoria para saber que gráfico você vai ter que usar, tá? Porque senão não vai dar certo. Eu escolhi um gráfico que aqui tem 8 centímetros no X e 10 centímetros no Y. Por que eu peguei esse gráfico desse tamanho? Porque ele cabia bem aqui, tá? E de um tamanho que eu podia enxergar bem isso. Então, servia bem no meu slide, eu escolhi esse gráfico e deixava bastante espaço aqui para mim trabalhar o resto. Pelo menos o espaço que eu realmente precisava, encaixou tudo certinho aqui, tá? Ficou muito bonitinho isso. Vocês não viram outros trabalhos antes. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que achar um módulo para montar a escala. Aqui, no x eu vou ter t ao quadrado, então pega todos os valores aqui, ó, vai do 0,4 até o 2,6. Quem que é o delta t ao quadrado? 2,6 menos 0,4. Dividido pelo tamanho do gráfico. Aqui tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 centímetros aqui. Todos os gráficos que eu vou usar são de 8 centímetros na base e 10 aqui. Tá? Na sua apostila tem um tamanho diferente, acho que é 10 por 17, se eu não me engano, tá? Algum valor perto disso. Tá? Então são outros valores que você vai calcular. Não adianta copiar esses valores aqui não.
Tá? Então eu vou pegar essa diferença aqui, divide por 8, deu 0,27. Eu tenho que arredondar para um valor bom de usar, arredonda para 0,3. Tá? 0,3 não é muito bom não, tá? Mas foi o que eu usei aqui. Depois os próximos gráficos vão ter um valor melhor, tá? Na hora de montar ficou aqui mesmo e eu não estou a fim de mudar também não. No y, eu vou ter um valor variando de 0,1 até 0,6. Beleza, 0,6 menos 0,1, tudo dividido por 10, vai dar 0,05, é um valor arredondado legal, manda ele mesmo, tá? Então, aqui, ó, eu comecei no 0,4, que foi o primeiro, e aqui também o primeiro é 0,1 ou 0,10, eu comecei daqui também, tá? Então eu coloquei tudo começando do início da tabela, para aproveitar o máximo possível o gráfico. Nesse caso, ficava bom fazer isso, então eu fiz assim mesmo. Posso fazer um pouquinho diferente, não tem problema, tá? Faço o que ficar melhor. Aquela fórmula que eu preparei lá da teoria, então esquece um pouquinho o resto, grava só que você tirou essa fórmula de lá, tá? Vamos estar usando ela depois. Acho que eu me confundi todo agora. Então o que acontece aqui? Nós vamos montar a escala. Ó, esse cara aqui começa aqui e vai subindo de 0,3 a 0,3. Então 0,4 mais 0,3, 0,7. Mais 0,3, 1. Mais 0,3, 1,3. Mais 0,3, 1,3. E assim vai, tá? Até aqui. 2,8 dá maior que o valor máximo, que é 2,6. Sobra um pouquinho, tudo bem. Aproveitou mais de 75% do gráfico aqui, tá muito bom, tá? Esse cara aqui, como que deu a escala? 0,05. Eu começo aqui do 0,10 que eu quis, né, que dava certo aqui, e vai subir no 0,05. Então 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, mais 0,05, 0,35 e assim vai até acabar isso aqui. Bateu 0,60, tá? Como eu peguei o valor exato dele, então bateu exato do primeiro até o último, tá? Porque deu um valor redondinho, tá? Para nossa sorte. Aí aconteceu isso aqui, tá? Opa, aqui de cima, tá apontando para o lugar errado. É a idade, tá? Vocês vão passar por isso ainda. Ok, o que vocês vão fazer agora é o momento pornográfico. Você vai pegar todos dessa tabela do L e do T ao quadrado, você ignora esse tiozinho aqui, tá? Do meio, e você vai trazer para a tabela. Então, qual que é o primeiro? Aqui no x, né, no meu T ao quadrado é 0,4 e esse aqui 0,10. Traz aqui o primeiro ponto. Beleza. O outro, 0,8 e 0,20. Então, você vai achar o 0,8 mais ou menos, aqui que tem um múltiplo de 3, ficou ruimzinho isso, e você liga com o 0,20 aqui, tá? Beleza, manda um ponto aqui. Não estamos trabalhando com margem de erro desses valores, senão você poderia fazer um desenho que parece a cruz de Malta aqui, ou você faz um outro quadradinho, ou um círculo, sei lá. Círculo não sai não, tá? Mas não estamos nos preocupando com esse nível de precisão. Tá? É importante você entender o mais básico, depois você se vira onde exigirem mais de você. Qual que é o próximo ponto? 0,30 no L, 0,1 T ao quadrado. Então, 1 aqui e 0,30 bateu certinho aqui no gráfico, beleza. A mesma coisa com esse, ó, 0,4, ele tá 0,4, opa, não, 1,6 aqui, tá, o 0,4 é aqui. Bateu aqui, marca esse ponto aqui. O outro, 0,2 embaixo, 0,5 em cima, tá? O 2, ele tá mais ou menos aqui, porque a escala ficou de 0,3, não é uma boa ideia. Eu tinha montado, foi o primeiro que eu montei dessa nova leva e eu percebi que ficou ruim depois, tá? Então agora você sabe por que não dá certo fazer isso. Então temos mais um ponto, e esse último ponto vai ficar aqui, né? Vai ser quanto? O 2,6 daqui, que vai bater com 0,60. Então, 2,6 daqui vai bater com 0,60 lá. Os pontos eles precisam estar todos dentro do gráfico, não podem nenhum escapar para fora. Esse ficou aqui, ó, na margem, no limite, tá? No limite que ele podia estar. Marcou os pontos, eu tracei a minha reta aqui o mais equilibrado possível entre eles, beleza? Agora eu vou escolher dois pontos quaisquer. Eu escolhi esses daqui porque eles estão pegando aqui, ó, num lugar fácil para mim medir, tá? Então, peguei aqui mesmo. Tem uma distância boa entre eles, é bom fazer isso, senão a pressão melhor. E aqui, quem que é o delta T ao quadrado? Olha, ele vai do 1 até o 2,2. Então, 2,2 menos 1, final menos inicial, né? Delta é sempre isso. 1,2 aqui. E o delta L? Ele vai do 0,25 até o 0,55. 54, tá? Então,
0,54 menos 0,25. Um pouquinho mais para uma coisa insignificante aqui. 0,29. Tá? Então, vamos trazer para cá. Ó, o ΔL 0,29 e o ΔT ao quadrado 1,2. Faz essa continha aqui e deu 9,54 metros por segundo ao quadrado. Tá? Eu dei uma zoadinha em alguns números, depois fiz um arredondamento grosseiro, que ficou muito ruim. Tá? Escolhi uma escala de 0,3 que não encaixa bem para cá. Se eu tivesse jogado para 0,5, isso aqui é tudo múltiplo de 10, isso aqui é 5, dá certo, teria ficado um valor melhor, eu perderia um pouco mais de espaço do gráfico, mas teria ficado melhor para fazer a leitura. Tá? Então isso aí contribui um pouquinho mais para o erro. Tá? Então nós temos esse valor da gravidade, tá? O experimento do pêndulo simples, que você tira a gravidade e como você trabalhar com gráfico. E agora vamos ver um exemplo desse experimento. Tá? Então, exemplo 6.1, considere um pêndulo simples em pequeno ângulo de oscilação de forma que a válida relação T igual a 2π raiz de LG, L sobre G. E se produz o gráfico T ao quadrado por L a seguir. Determine a gravidade G medida nesse experimento. Então, isso aqui ficaria lindo para pôr numa prova, porque na prova não tem como você fazer todo o experimento, papel milimetrado da prova, você virar um desastre. Imagina também que o seu professor corrigir isso. Ele não vai querer, tá? Então, você tem aqui um desenho explicando como funciona, a fórmula dada que interessa, e o gráfico já com a anamorfose bonitinho, com 2 pontinhos para você trabalhar com eles. Perfeito. Tá? Então, todo experimento chato pode virar um exercíciozinho assim, bonitinho para cair na tua prova. Tá? Ó, você vai pegar essa fórmula que foi dada aqui, né? Traz ela para cá, isola a gravidade e manda o delta ali, tá? E nós fizemos antes ali. Você vai pegar a variação aqui, ó. Quem que é o delta L? De 0,2, 0,5... é o final menos inicial aqui. E o ΔT ao quadrado, 0,82, é o final menos inicial. Faz a continha calculadora e você vai ter esse simpático valor de 9,87 metros por segundo ao quadrado. Pronto, tá? Passou um pouco no medo disso? Então, a gente vai ter mais experimento agora. Vai trazer o medo de volta, né? Próximo experimento. Tem um monte de experimento nessa aula. Tá, para esse vídeo. A outra só tinha do paquímetro micrômetro, né? Pra você saber calcular os negócios. Aqui é tudo com gráfico mesmo, então era melhor colocar tudo num capítulo só. Se você está fazendo complementos de física, esse experimento não serve para você. Depois acabou de escolher seu interesse. Tá? Na parte de mecânica da partícula, que é o principal dessa aula, o que vai fazer mesmo diferença para você é como montar o gráfico. Mas dá uma olhadinha na teoria, só para você ficar assustado. Um pêndulo de mola com massa M variável e constante elástica de mola K de 20 newtons por metro é deixado oscilar e mede-se o período de oscilação T. Deseja-se avaliar a capacidade do experimentador para chegar próximo ao valor indicado. Construa um gráfico T ao quadrado por M em papel milimetrado e deste gráfico retire o valor da constante elástica K da mola. O valor deve ficar próximo ao indicado. Tá? Então aqui eu já estou dando o valor do K. Não sei se no seu experimento vai ser assim, tá? E você está treinando a capacidade do experimentador. Ah, e tem uma coisinha que eu esqueci de falar no outro vídeo. Se o tonto não assistiu tudo aqui, vai ficar ruim, tá? Na sua prática de laboratório, tá? Para quem está de complementos de física, você vai fazer várias medidas de oscilação do pêndulo, umas 10 medidas. E aí você vai pegar esse tempo de 10 oscilações, que você mediu com o cronômetro, e depois você divide por 10. Assim, a sua imprecisão na hora de medir com o cronômetro, tá? Você divide essa imprecisão que você vai errar por 10. Então você aumenta a precisão no processo. Tá? Então você vai ter um valor maior. Aí aquela tabelinha, que nós vimos aqui, você vai ter o quê? Um T de 10 oscilações e depois você vai ter o período, que é o que você vai ter na sua apostila. Tá? Aqui vai ter a mesma coisa. Você vai medir as 10 oscilações, isso aqui, marcou o tempo, divide por 10 esse tempo, aí você vai ter o período, o tempo de uma única oscilação, tá? O que nós temos aqui no pêndulo? Você tem uma mola, você puxa ela, tá? Solta, ela vai ficar oscilando ali, tá? Puxou por uma distância x. Você vai ter a força elástica, constante elástica da mola, massinha que você tá ali, tá? Beleza. Você vai alterar a massa. Então, você tem lá um suporte ali, né? E você vai, acho que uma massor, se eu não me engano, você vai colocar um monte de cilindros ali metálicos, e vai medindo cada vez que você faz isso e vai montar a tabela.
e o tempo da oscilação de cada um, das 10 oscilações, divide, acha o período e depois eleva o período ao quadrado. É chato? É, tá? Mas aí você vai montar o gráfico. Tá? Aqui, força resultante é a força elástica, a aceleração vai dar isso aqui, ó, a derivada segunda do tempo, né? Você deriva a posição, deriva de novo e a aceleração, tá? Então vem aqui. Reescreve essa forma dessa maneira, então passa o m dividindo e deixa igualado a zero, para ficar mais bonitinho assim. Aí você vai usar outros conceitos lá da teoria de complementos de física, tá? Você vai ter uma solução por EDA dessa praga e vai dar esse bichinho aqui, muito parecido que nós vimos antes. Lembra que o ômega, que é a velocidade angular, você tem o quê? 2πf, e o período é inverso da frequência, substitui e você chega nesse bichinho aqui. Isola quem? Você quer descobrir o K. Então passa o 2π dividindo, joga a raiz quadrada, joga o K para lá e traz o resto tudo dividindo para cá. Pronto, ficou esse negócio aqui. Tá? Aí você vai ajustar para o gráfico usando a anamorfose. Então você manda o delta aqui em cima e embaixo. Tá? Então mandou o delta ali, ficou essa formulinha. É essa formulinha que você vai trabalhar aqui para tirar os dados do gráfico. Entendeu esse procedimento? Entendeu como você trabalha com a fórmula? Então, momento pôr no gráfico, né? Você vai fazer a experiência e depois da experiência vai ter o momento pôr no... essa coisa aí, tá? Então você vai medir para várias massas, vai medir o tempo de oscilação de 10 oscilações, divide o tempo por 10 e marca o período. Tá? Depois você pega aqui o período elevado ao quadrado. Quem está fazendo mecânica da partícula, o que vai acontecer aqui? Você vai vai ter uma tabelinha lá na sua apostila de massa por T. Aí você vai preencher o T ao quadrado, vai fazer um gráfico de massa por T, o período, vai dar uma curva, aí você vai fazer um outro gráfico por T ao quadrado, e desse gráfico você quer tirar o valor do K. Tá? Com os outros valores que você tem na apostila. São 8 ou 9 gráficos ao todo, são vários experimentos que tem ali, tá? Eu peguei só os dois mais interessantes que se encaixam com a matéria que vem depois. Eu já falei isso antes. Ok, vamos montar a escala, primeira escala. Então, no x vai ser o quê? Em t ao quadrado. Ele varia, o valor mínimo é esse, o máximo. Então, o máximo menos o mínimo. O tamanho do meu gráfico é 8, então eu vou dividir por 8 e vai dar isso aqui. Eu vou arredondar para um valor fácil de trabalhar. Então eu vou arredondar para 0,2. Nossa, mas foi um arredondamento grande, foi. Tá? Ó o quanto que... Aqui é no x, né? Ó, perdeu essa parte aqui fora de pontos. Só isso aqui, tá? Aí na hora de começar, eu não quis começar do 0,16, não. Eu comecei do 0,1, que era um valor mais arredondado, que não ia estragar o resto da escala aqui de baixo. Então foi 0,2, tá? O primeiro ponto é 0,16, eu resolvi escolher o 0,1 e foi subindo 0,2, 0,2, foi a escala que eu calculei, tá? Todos eles aqui, ó, vai subindo 0,0, 0,2. O MY, eu vou pegar o valor maior menos o menor. Então aqui, ó, esse aqui é o menor, esse aqui é o maior, coloco menos o outro aqui, divide por 10, porque é o tamanho da minha escala aqui no Y, tá? Do tamanho do meu gráfico, vai dar isso aqui. Ah, mas essa coisa feia, se desse um pouquinho menor aqui, ficava 0,05, era perfeito. Mas aí, para esse tamanho do meu gráfico, eu vou perder um pontinho. Não, vamos por todos os pontos. Eu arredondei grosseiramente para 0,1, tá? Ó, ficou sobrando tudo isso aqui do gráfico, tá? Uma aproximação grosseira, mas não é o fim do mundo também não, tá? Ficou um pouco abaixo dos 75%, tá? Perdeu um pouco de qualidade ali, mas eu aproveitei todos os pontos e ficou mais fácil para mim montar a escala. Qual que é o primeiro? Ó, tem um número redondinho que é 0,10, tá? Então 0,1 aqui, ele vai subindo 0,1, então mais 0,1, mais 0,1, mais 0,1, blá, 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 gráfico inteiro. Agora você vai ligar os pontinhos, né? 0,1 com 0,16. Então 0,1 esse cara, 0,16 do t ao quadrado. Beleza, marcou o primeiro ponto. Qual que é o outro? 0,22 desse cara aqui, e esse cara aqui é 0,46. Então 0,46, ó, vai dar aqui um pouquinho antes, segue ele aqui, tá mais ou menos aqui. Você vê os quadradinhos, não precisa ficar riscando, fazendo um monte de risquinho no gráfico não, tá? Então você manda desse jeito aqui, tá bom, tá? Marcado. E você vai fazer de novo com todos esses pontos aqui, né? Que enche o saco ficar explicando a mesma coisa de novo. Você tem que fazer o papel e marcar por conta própria, né? Ligou todos esses pontinhos verdes, pega a régua,
e vai tracejar o mais equilibrado que você pode entre eles, tá? Não vai fazer que nem aqueles desenhos da Disney lá, você ligar os pontinhos para desenhar o Pateta. Se você fizer isso, o Pateta é você, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar a régua, você sabe que tem que dar uma reta, que você estudou a teoria. Então você vai pegar a régua aqui e fazer dar uma reta, tá? Tem uma parte de estatística e probabilidade que você faz a regressão linear. Você pega um monte de pontinho, faz uma equação medonha com ela e você vai conseguir descobrir a equação da reta que gerou aquele monte de pontos. E ela vai fazer um ajuste semelhante ao que você faz aqui experimentalmente no gráfico. Você pega a régua, manda ali, só que ali você faz, lá em estatística e probabilidade, em regressão linear, você faz isso com números, só números, você não precisa desenhar nada. Ele te dá um valor bom. Um computador trabalha dessa forma. Então, por exemplo, um laboratório, você pode jogar lá os valores, pode regular e ele vai ficar trabalhando numericamente para te dar essa reta aqui. Tá? Aqui você tem que saber fazer na prática, na unha aqui, do jeito mais tradicional, para na hora que você trabalhar com um programa de computador, você saber dar a ordem certa para ele. Então você não sabe fazer na mão, você vai dar a ordem errada. Mesma coisa acontece com a calculadora científica. Tá? Na escolinha, tem que aprender a fazer a conta na mão. Aí você chega na faculdade, você aprende a usar a calculadora científica e você já sabe fazer a conta na mão. Aí você manda dar a ordem certa para a calculadora. E ainda assim vai dar uns probleminhas até você pegar o jeito com isso, né? De vez em quando sempre dá algum erro, isso é normal, mas com o tempo você vai errando menos. Então, já mandei todos os pontos, tracei a reta, vou escolher 2 pontinhos roxos aqui, tá? Eu pus roxo porque eu quis, tá? Então, era a cor ficava bonitinha com o resto aqui, foi roxo mesmo. Ó, os pontos verdes, essa cor, porque eu quis também, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou escolher 2 pontos. Como que eu escolhi esses pontos? Ó, eu escolhi aqui num valor que seguia rente com isso aqui. Não. Tá? Aí esse seguia rente com o de baixo. Então dava um número inteiro mais fácil de enxergar para esse cara aqui. E aqui também. Os outros que eu fui fazendo depois, eu já resolvi pegar tudo no X facinho, tudo no Y mais fácil. Mas o que nós temos? Ó, essa variação desse intervalo vai de 0,6 até 1,5. Tá? Então, delta t ao quadrado, essa diferença aqui que deu 0,9, já manda aqui na fórmula. Tá? E esse outro cara aqui foi de 0,3 até um 0,75 que ele bateu aqui no meio dos dois. Então, 0,75 menos 0,3 vai dar 0,45. Então, mando 0,45 no lugar do ΔM aqui, tá? Dá-lhe calculadora e você vai ter 17,74 newtons por metro. Olha só, eu peguei a fórmula, joguei os valores para simular esses valores, aí eu fiz alguns arredondamentos com 2 casas decimais, tá? Joguei no gráfico, tirei do gráfico e aquele valor que era 20 mudou aqui para 17,74, tá? Então, tá? Na hora de você fazer o experimento, você vai ter um pouquinho de noção de variações que der aqui, tá? Isso é normal acontecer. Dificilmente vai bater o valor exato, tá? Muito improvável bater o valor exato, mas é para ficar um valor perto, tá? Se você der metade do valor esperado ou o dobro do valor esperado, então o seu experimento ficou uma bosta. Aqui um exemplo, tá? Que pode cair na tua prova. O período de oscilação de um pêndulo de mola é T igual 2π raiz de m dividido por k. Sendo m a massa da mola e k a constante elástica da mola, em um experimento, tá? Desse jeito. Em um experimento variou-se a massa m e mediu-se cada valor t, conforme gráfico de t ao quadrado por m a seguir. Determine o valor da constante elástica da mola. Tá? Então, você precisa descobrir o valor da constante elástica da mola. Então tem um desenho para ficar mais claro que você vai fazer, tem a fórmula que você vai usar aqui e tem o gráfico pronto do experimento. Simples, lindo para cair na tua prova. Tá? Então o que você vai fazer aqui? Você vai pegar essa fórmula, quer descobrir o K, isola o K dessa história, vai dar isso aqui. Ajusta para o delta, beleza? Tá? E agora você vai pegar essas variações. Ó, o ΔT ao quadrado foi de 0,2 a 1,2. Então, o final menos o inicial aqui, tá? Esse cara foi de 0,1 a 0,4. Então, final menos inicial, que é isso que é delta, né? Faz a continha aqui, pronto, 11,8 newtons por metro.
Se você pegar só um pontinho daqui e joga na fórmula, você pode ter uma imprecisão maior. Quando você pega 2 pontos da reta, você acaba equilibrando os errinhos de um com o outro e você tem uma melhor precisão. Não seja preguiçoso de escolher um pontinho só e jogar como mt ao quadrado aqui, que não dá certo. Outra coisa, ó, esse valor já está ao quadrado, tá? Então, ó, é a variação de t ao quadrado. Você não levou mais nada ao quadrado, que a escala já está ao quadrado. Cuidado para não fazer essa cagada aqui também, tá? A Lisa Simpson aí, né? O pessoal acha que ela é legalzinha, né? Mas eu desconfio dessa Lisa aí, tá? Então, próximo. Para quem está fazendo complementos de física e vê assistir esse vídeo, acabou o que te interessa. Pode parar de assistir, vai embora, tchau, vaza daqui, tá? Agora é só para a turma de mecânica da partícula. A primeira prática que usa gráficos era como trabalhar os gráficos. Nós já mostramos 2 exemplos que você vai fazer em outra prática, tá? Complementos de física exatamente 1 ano depois. Então, aqui, né? Esse é o experimento do plano inclinado do Galileu, clássico, mais bonito para cair na tua prova, tá? Que é bom você saber fazer, né? Historicamente ele é o mais relevante. Então vamos lá. Usando um trilho de ar inclinado em 5 graus, solte um carro variando a distância x, tá? Cuidado para não mover o carro sem que o compressor de ar esteja ligado e riscar o trilho. Cuidado para não danificar o equipamento. Solte o mais próximo possível do primeiro sensor para considerar x igual a 0 e v0 igual a 0, né? Para não perder precisão, não dar merda no seu experimento. Varie o valor de x e marque o tempo t entre os sensores, gerando uma tabela. Faça o gráfico de t ao quadrado por x e calcule o valor da gravidade g. Provavelmente vai estar mandando você fazer um gráfico de x por t e depois você fazer x por t ao quadrado, tá? Mas eu vou fazer isso aqui para te explicar como funcionam as coisas e assim você vai ficar mais preparado para fazer a sua prática depois, tá? Não é exatamente igual e é bom que não seja exatamente igual também, né? Então aqui o desenho do seu trilho de ar, o carrinho que vai soltar, você solta ele bem pertinho do sensor aqui, vai passar o sensor, o cronômetro digital vai marcar isso aqui e você vai ter o tempo. E você vai variar essa distância x aqui. O primeiro sensor fica preso e você vai descendo o outro, variando de 10 em 10 centímetros, se não me engano, até onde couber no trilho de ar, tá? Essa inclinação de 5 graus, verifique quando você entrar ali, for mexer no equipamento, se está 5 graus ali, tá? E cuidado para você não tirar da medida certa também, né? Aqui o que vai acontecer com as formulinhas, né, de plano inclinado que você viu, né? Aprendeu tudo sobre isso, né? Nós podemos colocar um referencial x, tá? Temos o peso P, esse ângulo θ aqui vai acabar sendo esse mesmo ângulo aqui, tá? Você vai ter o componente do peso aqui no eixo y, que vai apertar ele, só tem essa força apertando ele na superfície, então normal vai ser igual esse componente do peso cosseno θ aqui, tá? Aqui o componente do peso que vai puxar para baixo vai ser o peso tangencial, né? O PT puxando para baixo, tá? Ladeira abaixo. E vai ser o que? Peso seno θ, né? Porque o cosseno está do ladinho, seno é o oposto aqui. Então, peso seno θ é a força que vai puxar para baixo. Eu tenho a forma do sorvetão regulada aqui para o eixo x. Então, o S vai virar x, tá? Assim mesmo, né? Esse cara e esse cara é para ser 0. Ah, legal, ó. Então, morra. Sobrou só esse carinha. E eu vou querer descobrir a aceleração da gravidade. Então, eu vou pegar primeiro essa aceleração aqui. Isola essa aceleração. Passa multiplicando, esse cara dividindo, vira todo mundo, ficou isso aqui. Beleza, tá? É o seguinte, aqui eu vou trabalhar com a gravidade, tá? Então, vamos lá. Esse caso aqui específico, a somatória das forças em x é igual a massa vezes aceleração. E eu tenho peso, que é massa vezes gravidade. Qual que é a força que está puxando para baixo? É o PT. É o peso tangencial aqui puxando para baixo, tá? Que eu expliquei como que chegava nele. Então, mg, que é o peso, né? Vezes seno de θ. E o ma aqui. Você faz essa massa marcando bobeira aqui, ó. Tá marcando bobeira, mata ela, tá? Toda a violência que a física tem direito, conforme você viu lá no capítulo de energia, né? Aquele filme de terror horrendo, todo ensanguentado, aquele capítulo, uma coisa terrível. Aí você vai querer saber o quê? Você vai isolar a gravidade, você quer ela, né? Então você passa o seno de θ dividindo. Pronto, ficou isso aqui, ó.
Aceleração dividido por cento de θ. Quem quer aceleração? Ah, já tinha preparado antes, traz ela para cá, tá? Substitui aqui e fica esse negócio aqui. Ah, legal, tá bom, e daí? Você vai fazer um gráfico do x que você variou pelo tempo que você mediu. E você sabe, se for só pelo tempo, ia dar uma curva. Você vai ter que usar anamorfose. Então, t ao quadrado, tá? E aí você vai trabalhar com essa forma. O x variou, ΔX. O t ao quadrado variou, ΔT ao quadrado, tá? Lembra que o delta pega o t ao quadrado, não é ΔT e depois ao quadrado, tá? Cuidado para não fazer caca. Você vai trabalhar só com essa formulinha. Explicou a teoria, chegou aqui, tchau pro resto. Então, vamos para a prática. Eu simulei esses valores também, né? Do x, tá? Ó, você vai, na verdade, aqui vai estar mandando você fazer o quê? O primeiro é 10 centímetros, depois você muda para mais 10, aumenta 10 centímetros, de 10 em 10 centímetros. Mas você já marca aqui em metros, né? Para não correr o risco de errar isso depois, tá? Então, 10 centímetros, 0,10 metros, 20 centímetros, cada um deles, que você variou a distância x. Mediu o tempo lá no seu sensor laser, talvez tenha uma precisão de mais uma casa decimal aqui, eu quis usar só duas, tá? Então eu peguei aquela formulinha e fiz uma simulação aqui, tá? Depois peguei esse cara e elevei ao quadrado. E deixei duas casas depois da vírgula, por quê? Porque eu quis. Duas casas depois da vírgula tá bom também, não precisa ficar sofrendo mais do que isso não. Depois, tá? Vamos calcular a escala. O meu gráfico é de 8 por 10, porque eu quis. O seu gráfico papel milimetrado é diferente, não esqueça disso ou vai dar merda. O que nós temos aqui? Ó? No x vai ser o t ao quadrado, então eu vou pegar a variação, o valor menor e o valor maior. Então, maior menos o menor aqui. Tá? Isso dividido por 8 vai dar essa coisa aqui. Tá? Que eu vou arredondar sempre para um valor maior e fácil de trabalhar. Então, 0,2 tá bom. Vai ser esse cara. Podemos montar a minha escala. Eu vou começar, ó, é 0,23 o menor. Aí eu não vou colocar 0,23 e sair arrastando esse 3zinho aqui o tempo todo, né? Esse 3zinho não, esse 3zinho, tá? Então eu vou começar do 0,2, né? Que é um pouquinho mais inteligente fazer isso. E ele vai crescendo a cada 0,2. Então, mais 0,2, 0,4. Mais 0,2, 0,6. Mais 0,2, 0,8. Você já entendeu, né? Não precisa ficar feito um idiota repetindo o tempo todo. Então tá bom, tá? Montamos a escala aqui de t ao quadrado no meu eixo x. Beleza? Vamos para o eixo y. Eu vou trabalhar aqui o x. Então eu pego a variação dele. Ele foi do 0,1 até o 0,6, tá? De 10 a 60 centímetros. Então, 0,6 menos 0,1. E esse gráfico eu tenho que é 10, tá? Essa conta foi 0,05. Ah, tá arredondadinho, perfeito. Para que eu vou mexer nisso? Só vai estragar esse cara mesmo, tá? Então, nós vamos começar do 0,10 e subir em 0,05. Então, soma vai dar 0,15. 0,15 mais 0,05 vai dar 0,20. E assim sucessivamente. Eu não vou ficar repetindo isso feito com besta, né? Aqui, ó. Você vai montar tudo essa tabela inteira. E, ó, bateu todos, que a escala bateu certinha, comecei do começo, ó, ficou tudo. Aproveitei todo esse espaço do gráfico. Aqui ficou sobrando esse trechinho. Ah, tem problema, aproveitou 75% da área de boa aqui, tá? Então esse gráfico ficou bom. Então você vai pegar esses valores e vai pôr no gráfico. Tá? Você vai pegar daqui e colocar no gráfico. Não pense em sacanagem, por favor. Vamos manter a decência da aula. Tá? O que vai estar acontecendo aqui? 0,10 e 0,23. Tá? Então você coloca aqui, dá uma esticadinha de nada aqui, né? Tenta achar esse 0,03 aqui no olhômetro, manda bolinha grande aqui, né? Para amortecer esses errinhos aqui, pronto, acabou. Tá? Já tem esse ponto. Esse outro aqui, 0, bem, no x primeiro, né? 0,47, acho 0,47, tá um pouquinho aqui abaixo do 0,5, segue ele, vai até o 0,20, que é o que está aqui. Beleza, manda o ponto. A mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, né? Que é ser cansativo ficar fazendo isso. Depois você vai fazer na prática, você tem que fazer isso no papel, não ficar assistindo um vídeo de alguém fazendo isso.
Pega a régua, manda a régua ali, tá? Traça a sua reta o melhor que você puder. Fica um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, não tem problema, é assim mesmo, tá? Ficar um ponto muito esquisito fora da reta, você faz a conta, faz o experimento de novo ali, que deve ter sido algum erro experimental, tá? Ou competência do experimentador mesmo. Vou escolher 2 pontos, meus pontinhos roxos que eu vou tirar da reta, eu desenhei roxo porque eu quis, tá? Você pode usar a cor que você quiser, se quiser pôr rosinha que se identifica mais também vai, tá? É que o roxo era uma outra cor aqui, né? Tá? Um monte de cor, uns tons meio esquisito, o esquisito que batia certo aqui era o roxo. Então eu mandei dessa cor. Olha o que acontece aqui, ó, eu vou pegar, eu escolhi agora, esse gráfico já ficou mais bonitinho, né? Eu peguei aqui onde seguia esse traço para ficar mais fácil enxergar. Eu escolhi o ponto para bater bem aqui, tá? Então aqui vai variar de 0,55, de 0,25 até 0,55. Então, o ΔL 0,55 menos 0,25. O ΔL é ΔX. Ih, cagada. Na hora de copiar e colar, eu esqueci esse cara. Então você enxerga um ΔX aqui, tá? Só fica um errinho de digitação aqui, tá? Aqui é X, tem que ser ΔX aqui também. Tem que lembrar de consertar isso depois. Então, eu vou ter essa variação que deu 0,03, tá? Beleza. Traz no lugar ΔX 0, opa, falei errado. 0,30, tá? 0,30 aqui, beleza. E esse outro cara, esse aqui você vai ter que se virar aqui para achar um valor intermediário aqui do pontinho dele, tá? 0,58 no meu olhômetro, que seguindo esses tracinhos difícil de enxergar. E aqui eu vou ter quanto 1,3. Bateu pertinho do 1,30 aqui, eu até coloquei isso aqui, tá? Essa diferença deu 0,72. Então você traz o 0,72, que é o do t ao quadrado e não tesão ao quadrado, tá? Então, o outro errinho eu copiei de um exercício para o outro ali, de um slide, depois esqueci de transformar aqui. Então, esse aqui é um x, esse aqui é um tzinho minúsculo, se eu lembrar eu conserto isso, tá? Joga tudo isso na calculadora, o ângulo era 5 graus, foi explicado como exercício, e nós tivemos a gravidade valendo 9,56 metros por segundo ao quadrado, pronto, deu um valor perto de 9,8, tá? Beleza. Se der metade do valor, tá uma bosta, metade ou menos, tá uma bosta. Se der o dobro ou mais, tá uma bosta também, tá? Então, quanto mais perto do valor de 9,8, melhor. Isso tá um tanto bom. Como que isso poderia cair na sua prova? Desse jeito aqui, ó. Exemplo 6.3. Pode-se medir a aceleração gravitacional G usando um plano inclinado em ângulo θ com trilho de ar, sensores laser e um cronômetro digital, alterando-se a distância x entre os sensores e mede-se, altera-se a distância x entre os sensores, mede-se o tempo t formando um gráfico t ao quadrado por x conforme figura. Sabe-se que o valor tabelado de G é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A igual G vezes seno de θ e pode-se usar x igual meio de AT ao quadrado. Já dado um pouquinho para facilitar a sua vida ali. Determine o valor da gravidade e o desvio que é igual a esse negócio aí, ó. Na sua prática você vai ter isso aí para fazer, tá? O desvio é a gravidade medida menos a G de tabelada. Quem que é tabelado? 9,8. Então você vai calcular o seu valor medido, jogar o valor tabelado e fazer essa conta chata aqui, tá? Então, um desenho bonitinho do que acontece no experimento e seu gráfico que você vai tirar os valores, já prontinho aqui, tá? Tendo esses valores, o que você vai fazer? Você passa aqui, ó, o seno dividindo e o A, você isola ele, manda aqui e simplesmente você vai chegar nessa fórmula, tá? Eu dei uma acelerada aqui porque eu estava de saco cheio de fazer conta já. O valor do ΔX, você tira daqui, ó, 0,2, 0,4, manda aqui o valor, tá? Final menos inicial, né? Você sabe disso. ΔT ao quadrado, final menos inicial. Que caca. Ih, deu uma editação aqui, tá? Eu troquei aqui sem querer, ficou 1,5 o meio aqui, tá? Então isso aqui é 1,0 e 0,5. Eu me esqueci, troquei, tá? Mas na hora de jogar aqui eu joguei certo e a conta deu certo, tá? Então foi mais um erro de digitação nesse caso. Mais uma vergonha para a coleção, né? Tá? Eu vou ter que consertar isso aqui de 0,5 aqui 1,0, tá? Então, a conta deu 9,17 metros por segundo ao quadrado, um valor mais ou menos perto de 9,8. Aí você vai calcular o desvio.
Então, o valor medido menos tabelado, dividido pelo tabelado, vezes 100%. O valor que você mediu foi isso aqui, ó, 9,17. O tabelado, 9,8, você tira lá do texto, que eu já falei isso antes. E você vai ter menos 6,43%. Pronto, tá? Então, nós temos esse aqui, o desvio negativo, tudo bem, tá? Que foi menor que o valor tabelado, por isso deu negativo. Simples, bonitinho, você já entendeu. Eu tenho que lembrar de consertar aquele negócio do outro gráfico e isso também. Próximo experimento. Experimento sobre a segunda lei de Newton. A teoria desse cara é xarope, tá? Então, se prepara psicologicamente que lá vem chumbo. Vamos verificar a validade da segunda lei de Newton, F igual a m vezes A, né? Você sabe que essa aqui é a segunda lei de Newton, né? Através de um bloco A de massa MA sob um trilho de área horizontal, ligado através de um fio em um corpo B de massa MB e suspenso verticalmente por meio de uma roldana conforme figura. Então você tem o trilho de ar, cuidado aqui, ó, para não mexer nele enquanto o trilho de ar não estiver ligado, senão vai riscar, tá? Tem o sensor 1, coloca bem pertinho, né? Passa sensor 2 e aqui a massa do pezinho B, né? Um suporte com um monte de pezinho que você vai colocar. E aqui a distância x. Você vai variar alguns valores aqui, tá? E ó, tem uma manipulação mais grosseira para chegar até ali. Ao longo do experimento, você vai transportando carga de A para B, de forma que massa total é MA mais MB, seja uma constante, né? Você vai trazer a massa do A e vai trazer para o B. Então, esse aqui vai ficar mais leve e esse mais pesado. Vai chegar uma hora que esse aqui vai estar bem pesado, que esse aqui vai estar quase que jogando para fora. Isso aqui vai bater aqui com violência. Você fica esperto que vai voar carrinho aqui, vai ser um acidente de trânsito. Pessoas vão se machucar, morrer, escorrer sangue, vai ser um desastre isso aqui, tá? Cuidado. Deixa a distância x fixa, lá o x está variando, que você não vai mexer nos sensores, tá? Tira as patinhas dali. E anote o seu valor. Anote o valor da massa total M, marque na tabela os valores da massa MB. Você vai ficar só marcando o MB. Você mede o valor total e vai ficar mudando o MB e o MA vai ficar diminuindo, mas você não quer nem saber quanto mudou o MA, tá? Faça os experimentos e marque os valores de T. Você vai medir lá no cronômetro, tá? Pega o cronômetro digital e marca a tabelinha lá. Depois calcule a força, que é o peso do B, tá? A força F, que vai puxar, que é o peso do B, que é a massa do B vezes gravidade. Você vai calcular um espacinho ali na tabela. Com a gravidade 9,8. Então vai ficar sofrendo para achar a gravidade. Já pega o 9,8. E marque o valor de F para cada situação que você vai jogar na tabela. Isso aqui é chato. Para de reclamar, moleque, presta atenção. Calcule o valor de A, que já está preparadinho aqui, ó, 2xt ao quadrado, né? E marque na tabela. Depois faça um gráfico de A por F, retire o valor da massa M e compare com o valor medido. Tá? Você vai ter que ver se a massa M, que você vai descobrir desse gráfico aqui, vai bater com o valor que você mediu. Tá? Não fui eu que inventei esse experimento, não. Tá lá, provavelmente você vai ter que fazer, porque mandaram você fazer. Eu estou te ajudando a você encarar melhor esse problema. Então para de me xingar, tá? Vai xingar o cara que inventou isso. O que nós temos aqui? O valor do que eu expliquei lá no texto. A força resultante é a massa total vezes A. Quem que é a força resultante? Só tem o peso do B ali que você vai considerar, ignora os outros atritos, tá? Por isso que serve o trilho de ar, para ter pouquinho atrito. Peso do B, massa vezes gravidade, massa total MA mais MB. Você vai ter isso aqui que é importante. A forma do sorvetão ajutada para X, você regula, corta o X0 V0, que você vai colocar pertinho, beleza? E você vai ter isso aqui, que você já isola o A, vai dar esse negócio aqui. Por isso que eu já passei aqui para mostrar isso. E da fórmula F igual M vezes A, você isola o M. Vai dar o quê? Passa o Azinho dividindo, né? Vira todo mundo, F por A. E já manda o delta aqui. E o seu gráfico, que você vai ter que achar a aceleração e a força, tá? Que não são os valores iniciais que você vai coletar, vai dar A e F aqui. Você não vai usar anamorfose nesse caso. Você vai pegar o ΔA daqui do gráfico, ΔF, e vai jogar nesses valores aqui, os valores roxinhos, que eu sempre usei a mesma cor, para ficar um pouquinho mais fácil, dependendo se você gosta ou não do roxo. Eu também não sou chegado no roxo, não. Mas tem que ser sempre o mesmo padrão de cores, para diminuir a confusão. E agora, vamos fazer os dados do experimento. Eu simulei tudo aqui de novo, que nem eu fiz com os outros, tá?
Então, nada garante que você vai ter esses valores lá no seu laboratório. Então, aqui, tá? Alguns da tabela da apostila eu tirei como referência, tá? Então, por exemplo, a medida do X, tá? O X acho que está indicado para você usar lá isso aqui, tá? O valor do MB, eu escolhi esses valores mais redondinhos aqui, porque eu quis, tá? O tempo que isso aqui desceu, eu fiz as continhas e deu mais ou menos aqui. Eu devo ter dado uma forçadinha ou não lembro agora, para pegar esses valores. Aí você vai pegar quem? Tá? O valor da força. Como você vai calcular isso? Você vai pegar o valor dessa massa do B, multiplica pela gravidade 9,8 e você vai preencher essa tabela aqui. Então esse cara, 0,10 vezes 9,8 vai dar 0,98. 0,15 vezes 9,8 vai dar isso aqui. Esse 9, mesma coisa para cada um deles. Beleza? Tá? Entendeu isso aqui, né? Aceleração. Aceleração, eu não coloquei a fórmula dela aqui, ó. Você vai pegar 2x dividido por t ao quadrado, tá? Então, o x foi medido com 0,5. Então, 2 vezes ele dividido pelo t ao quadrado. Aí vai ter a tabelinha maior, eu não quis colocar tudo isso. Você pega o t e eleva ele ao quadrado e marca na tabela. Então, eu já peguei 2 vezes o x dividido por esse valor aqui ao quadrado para cada um deles e marquei aqui. Então, 2 vezes meio, ou seja, 1 dividido por isso aqui ao quadrado. Então, você pode pegar esse aqui ao quadrado, inverte ele, vai dar isso aqui, tá? Para cada um deles aqui, tá? Então, x valendo 0,5, você multiplica por 2, já vai dar 1, que é um pouquinho mais fácil a conta. Marcou aqui? Beleza. Você vai trabalhar com esses dois caras, com a força e com a aceleração. Então, o gráfico é de aceleração por força. Então, vamos fazer um módulo do x que vai ser aceleração. Pega o valor maior menos o menor, tá? Divide por 8, que é o tamanho do meu gráfico, porque eu quis, tá? Você vai ter outro gráfico, o tamanho que você quiser, ou da apostila, caso você tenha comprado ela. Vai estar custando um rim no mercado negro, né? Tá tudo caro. Vai dar quanto? 0,613, tá? Eu vou arredondar isso aqui para 1, tá? É um arredondamento grosseiro, mas é a melhor coisa que você pode fazer. Em metros por segundo para cada centímetro, tá? E eu vou começar do 2, tá? É 2,45, fica melhor eu começar do 2 e eu vou de 1 em 1. Então, 2, 3, 4, 5, 6, vai aumentando de 1 em 1, todos eles. Bateu aqui no 10, ficou acima do que eu precisava, beleza, sobra um pedacinho aqui do gráfico, tudo bem, isso é normal. Aqui no Y, eu vou pegar, vai ser o ΔF, né? Então, o valor maior menos o menor, que é toda a variação aqui. Deixa eu confirmar, ele vai daqui até aqui, beleza, é isso mesmo. Divide pelo tamanho do gráfico, o meu é 10 centímetros porque eu quis, tá? Você pega o tamanho do seu gráfico e deu isso aqui, 0,196. Ah, tá na cara que eu vou arredondar para 0,2, que vai dar uma precisão muito boa e tá valendo. E agora, na hora de jogar no gráfico, eu tenho aqui, ó, o 0,98, eu poderia começar do 1, né? Poderia. Mas arredondamento está muito pertinho aqui. Se eu começar do 1, vai cair para fora esse cara, tá? Porque está muito perto ali. Então eu comecei do 0,95, porque assim vai dar para ir de 5 em 5, fica bem melhor para mim enxergar as coisas aqui na hora de jogar os valores, tá? Então eu comecei 0,95 e subi de 0,2 em 0,2. Ficou feio, tá? Mas coube tudo no gráfico e deu para enxergar bem ali, tá? Então tá valendo, tá? Beleza, é a hora de você pegar esses valores e jogar no gráfico. Então 0,98 aqui do F e o A 2,45. Acho o 2,45 um pouquinho abaixo do 2,5 aqui e o 0,98 um pouquinho aqui para cima. Na minha hora de colocar eu joguei aqui mesmo, tá? Se você quiser olhar no vídeo, você achar que tá um pouquinho errado, fica reclamando aí sozinho, tá? E você vai fazer o mesmo com todos os outros pontos, ó, olhando esses dois aqui, manda ponta aqui, todos os pontinhos verdes. É verde aqui, ficou um pouquinho mais escuro os outros, tá? Mas são todos os pontinhos verdes aqui, tá? Pega a régua, passa o mais que você puder, aqui ficou uma precisão boa, tá? Todos eles deu bem pertinho da reta. Escolhi os pontinhos para tirar do gráfico, que é os pontinhos roxos aqui. Eu segui quem aqui? Ó? Eu segui ΔA aqui,
ΔF, beleza, não fiz cagada aqui de esquecer de alterar os valores, na hora de copiar e colar de um gráfico para o outro. Esse aqui eu peguei no meio aqui, e esse aqui eu peguei em cima, tá? É o que deu certo aqui para ficar uma distância boa, tá? E aqui eu mandei onde deu, aqui ficou no 4, e esse cara aqui ficou um pouquinho para cá. Então você pega a variação, ó, de 6,8 menos 4 deu 2,8. Traz o 2,8 para cá. Esse outro cara aqui é 2,75 menos 1,65 deu 1,1. Traz 1,1 para o ΔF aqui, tá? Faz essa divisão, deu 0,393 do meu gráfico aqui. É um valor bem perto do 0,400 aqui quilogramas. Tá? Então, 400 gramas, tá? Estou trabalhando no sistema internacional, tem que estar em quilogramas aqui, tá? Então, cuidado, você ficar espertinho aqui para trabalhar no sistema internacional. E deu um valor perto, tá? Então, se o experimento der um valor perto, tá valendo. Esse experimento, ele é chato na hora de você ficar regulando, montando essa tabela aqui. Depois é a mesma coisa dos outros, mesmo grau de chatice dos outros. Acabando minha água. Tomara que acabe logo isso aqui também. Experimento 6.4. Experimento não, exemplo 6.4. Então imagina para você colocar isso numa prova. Você que é professor, você vai montar isso aqui na sua prova, né? Fica mais fácil trabalhar, o aluno mostra que entendeu a ideia, tá valendo. E se você que é aluno, tá? Provavelmente cai algo assim na sua prova, é bom saber fazer, né? Aqui no exemplo fica mais fácil. Em um experimento, um bloco A de massa MA variável em um trilho de ar horizontal é puxado por uma força PB de um corpo B de massa MB variável suspenso verticalmente por um fio por meio de uma roldana. Ao longo do experimento, transportado carga de A para B de forma que M total é igual a MA mais MB seja uma constante. Sendo essas formulinhas aqui, né, pode-se criar o gráfico A de F conforme figura. Determine a massa M no sistema. Tá? Mesma coisa que o desenho de como funciona e aqui o gráfico que você precisa para tirar os dados. Você poderia pegar um único pontinho aqui e jogar na forma sem achar o delta, mas você perde precisão no processo. Tá? Se o seu professor for mais cruel, ele pode colocar alternativas nisso e deixar a alternativa para quando você pegar só o pontinho aqui, né? De um pontinho só na preguiça, tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Você vai isolar o A, passa dividindo e manda o delta nos dados que você vai tirar do gráfico. Não tem anamorfose, tá? Fica mais tranquilo ainda. O ΔF, deixa eu ver se eu não fiz besteira aqui. O menor do maior, tá? O menorzinho que esse, o maior, você vai pegar a diferença do maior menos o menor, beleza, tá? Esse aqui também, ó, 9, foi do 5 ao 9, então 9 menos 5, que é a diferença que eu quero. Faz a continha, deu 0,5 quilogramas, tá? Então, o seu gráfico deu 0,5, tá? Só para determinar, se fosse o experimento, você faria a medição, né, da massa, por que você não ia medir a massa total, né? Tá? Então, não tem como você comparar, é só chegar no valor dele, acabou. Experimento de queda livre. Nosso objetivo é medir a aceleração gravitacional através da queda livre, ou seja, livre da resistência do ar, tá? Ou pelo menos que ela seja desprezível, tá? Porque você vai usar uma esfera de aço. Livre também de forças de uma velocidade inicial, você só vai soltar ela, tá? O equipamento vai segurar uma esfera de aço usando um eletroímã, que não pode ficar ligado por muito tempo para não queimar. Tome cuidado, animal, tá? Não vai estragar o experimento laboratório, animal. A esfera passará por 2 sensores laser ligados ao cronômetro digital e deve ser solta bem próxima do primeiro sensor para que S0 igual a 0 e V0 igual a 0, tá? Então tem um eletroímã ali, você coloca lá a mão nele, segura, tira o dedo, tá? Segura no eletroímã, aí você solta rapidinho, tá? Para não queimar ele. Eu também fiz um experimento desse lá na UFSCar, não lembro qual física experimental que era. O trilho de ar eu também cheguei a fazer, tá? E era o mesmo equipamento que você vai encontrar na Unip, você deve comprar da mesma marca. Ou da mesma marca, não sei se é o mesmo distribuidor ou não. Aqui é o seguinte, ó, o gráfico vai ser isso aqui, ó, T ao quadrado aqui e o S aqui.
Você vai pegar a forma sorvetão, esse cara tem que ser zero, morra, sobrou isso aqui. Aceleração é a gravidade, né, que você vai estar usando ela. Isola a gravidade aqui, e você vai trabalhar t ao quadrado, o s, você vai usar o delta s e o delta t ao quadrado, conforme os outros que você fez, né? Não tem novidade aqui, é só treinar, praticar de novo, ficar de saco cheio e continuar praticando isso aqui, pra você ficar bom nisso aqui de tanto treinar, tá? Aqui, você vai medir, vai variar a distância s, tá? Aqui, ó, a distância S de um sensor ou outro, você varia e vai medir o tempo também, tá? Então, aqui o tempo que você mediu, você vai levar esse tiozinho ao quadrado que você vai usar na morfose de novo. Vamos fazer a variação aqui, né? Então, a variação do tempo, aqui eu coloquei o tempo certinho, tá? Esse aqui, beleza, não vou ter que consertar esse. Esse é o quadrado, o metro, beleza, tá? Ok. Então, o S vai variar de 20 centímetros, depois 40 centímetros, depois 60 centímetros, depois 80 centímetros, depois 1 metro, que é o valor máximo que você vai ter. Você escolhe esses valores, que vai estar na sua tabelinha ali, na sua apostila, esses valores prontinhos. E aí você vai medir o tempo. É comum nesse experimento você fazer 3 medições do tempo, divide por 3 e coloca a média aqui, tá? Então, para você pegar uma precisão melhor. E você vai levar ele ao quadrado para montar isso. Não lembro se a apostila deve mandar você fazer um gráfico de S por T, depois de S por T ao quadrado. Eu que não quero perder tempo aqui, eu já coloquei direto até o quadrado, que é isso que interessa. Eles mandam você fazer isso, você ficar craque, fazer gráfico e para você ficar trabalhando mais também. O módulo do X, tá? Aqui no X eu vou trabalhar o valor máximo menos o mínimo da tabela, dividido pelo tamanho do meu gráfico. 0,02, beleza, vai cair em cima aqui. E aqui eu vou começar do quê? Como eu estou na escala certa, eu tenho que começar bem do começo aqui mesmo, porque senão não vai caber. Aqui, ó, vai bater certinho o tamanho da escala, que eu não arredondei esse cara. E pelo menos 0,04 é um número fácil de localizar, fica bonitinho, então manda ele mesmo. E vai subindo 0,02, 0,02 até preencher tudo. Beleza, montou a escala, marca aqui os pontinhos, os valores que você tem bonitinho, né? Porque tem sempre um animal que vai pegar isso aqui e vai jogar os valores daqui direto aqui. E esse aqui também vai jogar exatamente os valores aqui. A Zanta não quer fazer a escala, tá? E aí sempre dá uma reta, né? E você não tira nenhum valor que presta dali. Tá? Ou seja, não vai trabalhar a precisão exata do jeito que tem que fazer. Aqui, eu vou de 0,2 a 1, então 1 menos 0,2. Dividir pelo tamanho do meu gráfico, que esse é 10, bateu 0,08. Eu vou arredondar isso aqui para 0,1, fica mais fácil. 0,20 é um número bonitinho, vai começar dele mesmo. Tá? E vai subir de 0,1 em 0,1. Então, 0,20 mais 0,1, 0,30 aqui. 0,40 e assim vai chegar até 1,20. Aqui até 1 que eu precisava. Beleza, sobra um pedacinho aqui, mas está muito bom, sem problemas, tá? Depois, você vai pegar esses pontinhos e jogar no gráfico. 0,04, 0,20, bateu aqui no início, perfeito. Depois, 0,08, olha, bateu na escala, que legal, né? E 0,040, que também bate aqui na escala. Por coincidência, todos eles bateram redondinhos aqui nessa minha escala que eu precisava. Aí deu sorte. Não espere que isso aconteça sempre, tá? Depois, o que vai acontecer? Eu vou pegar o meu ΔS, né? Vamos pegar um ΔS aqui, ó. Escolhi 2 pontinhos roxos aqui porque eu quis, que são os valores que bateu bem em cima, né? Então, não é uma precisão boa, tá? Então, bateu aqui, tá? 0,070 menos 0,050 deu 0,20. Traz aqui no ΔS 0,20. T ao quadrado, tá? Delta T ao quadrado. Ela pegou daqui até aqui, que é os pontinhos que eu escolhi. Então, o final menos o inicial deu 0,04, traz para cá também. E na hora de dividir isso, deu exatamente 10, tá? Eu não lembro se eu joguei o 9,8 ou 10 na hora de simular os valores que eu peguei, tá? Mas na hora de montar esse gráfico, deu 10 redondinho aqui, tá? Tudo bem, de vez em quando pode acontecer uma coincidência dessa. E vamos adiante. Acabou esse experimento, tá? Vamos fazer um exemplo do jeito bonitinho para cair na sua prova. Exemplo 6.5. Um experimento de queda livre consiste em medir o tempo de queda para várias distâncias e montar um gráfico usando a anamorfose em espaço S por tempo ao quadrado T ao quadrado. Tá? Conforme figura a seguir. Então tem um gráfico aqui, né? Eu não troquei a ordem aqui, beleza, nenhuma cagada por enquanto.
Sabe-se que, tá, ó, isso aqui é do sorvetão, você simplifica para aquele que a gente precisa, que o S0 vai ser 0, o V0 vai ser 0. Logo, a gravidade é dada por, só isola aqui nessa forma, já mais rapidinho para o aluno, né? Tal experimento foi realizado na cidade de Araçatuba, São Paulo, aqui onde eu moro. Na latitude blá 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 ao sul, longitude blá 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 oeste, altitude 390 metros e gravidade, segundo o que eu pesquisei na internet, deu 9,798 metros por segundo ao quadrado. Com o experimento foi gerado o gráfico a seguir. Tá? São dados simulados também, tá? Não espere dar exatamente esse valor. Com base no experimento, determine a gravidade local. Você vai usar esse número? Não. Vai usar esse número? Não. Esse também não. Não, só para ficar bonitinho aqui no texto. E falar de Araçatuba, fazer uma propaganda. Tá? O campus da Unip de Araçatuba era onde o antigo frigorífico Temaia, depois de frigorífico Mourão, depois de frigorífico Sadia, e as aulas, tá? O bloco B era onde era a matança, desossa, e as carnes ficavam congeladas ali, tinha câmera fria um pouquinho mais para o lado. Tá? Você imagina você fazer provas de física, pessoal da engenharia fazendo prova onde foi o maior matadouro da América do Sul, chegando a matar 1.000 bois por dia. Tá? Rola um clima melhor ali na hora da prova. O bloco A era onde era a sede que se controlava ali, tá? Meu pai trabalhou nesse frigorífico, na época que era frigorífico, ele, como era advogado trabalhista, ele foi o último funcionário a ser dispensado, tá? Depois que fecharam tudo e venderam para a Unip. Meu avô também, Lair Mazzarioli, chegou a trabalhar lá, meu pai Roberto Mazzarioli e eu, Farley Roberto Mazzarioli, tá? Então tem um processo histórico, né? Naquela época a cidade era menor, né? Hoje está com uns 200 mil habitantes, Araçatuba, ou perto disso, sei lá. Então, naquela época, todo mundo ali conhecia ou trabalhou, alguém trabalhou por lá nesse frigorífico, que hoje é um campus da Unip, tá? Até que é um campus pequenininho, perto de outros, né? Então, aqui, tá? Contando um pouco da história da cidade, né? E onde também é feito parte dos experimentos aqui, tá? Então, tem aqui um desenho, tá? Do que acontece, o gráfico. Vamos pegar aqui a gravidade, é 2 ΔS por ΔT ao quadrado, e nós temos o que? Vamos jogar os valores ΔS de 0,2 a 0,4, então final menos inicial. Aqui de 0,04 a 0,08, o final menos inicial aqui, tá? Então, jogando essa continha com esses valores aqui, também deu 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, um valor razoavelmente perto para os dados desse gráfico aqui, tá? Então, acabamos mais esse experimento e você ainda aprendeu um pouquinho da história de Araçatuba, no interior do estado de São Paulo. Capital do boi gordo, tá? Sei lá o que está a situação hoje. Experimento com plano de Packard. O nosso último experimento, finalmente, acabando isso, depois de um bom tempo gravando aqui, sei lá quanto que vai dar essa aula. Um lançamento horizontal forma a figura de uma parábola e o plano de Packard. Ao liberar uma esfera de aço sobre um papel carbono, sobre um papel quadriculado, tá? Gera esta figura. Como o próprio plano de Packard tem inclinação, trata-se de um plano inclinado, logo a sua aceleração será A igual G seno de θ. O objetivo é calcular a aceleração gravitacional através da figura, tá? Então, todos os experimentos foram simulados aqui durante o ano de 2020, por causa da pandemia desse maldito vírus chinês, tá? Então, eu transformei, adaptei aqui para dar aula, e 2021, mesmo não abrindo a turma do primeiro ano, eu montei isso aqui para poder gravar e pôr no YouTube, tá? Vamos ver se acaba sendo útil isso financeiramente, já que o emprego está ameaçado devido à redução drástica de alunos. Então temos que sobreviver. Aqui o plano de Packard bonitinho, o lançamento horizontal, né? O gráfico que você vai ter é esse, tá? De x por y, e você vai ter que usar a anamorfose de fazer esse valor com o x aqui ao quadrado. Então você tem aqui o x ao quadrado, tem que adaptar, aí vai dar uma retinha aqui, beleza? Tá? Alguns dados você vai estar usando, ó, Vx constante, vezes y0 tem que ser 0, esse cara aqui tem que ser 0, esse cara tem que ser 0. Gravidade aqui, ó, às vezes você vai poder usar na conta o 10, né? 9,8 ficaria melhor, né? O A, você tem esses dados aqui. Então, o sorvetão você adapta nessa circunstância, vai dar isso aqui.
No X, você vai ter velocidade constante, você vai ter esse trabalho aqui que você aprendeu de outras práticas também. Isola o tempo, vai ter isso aqui, joga na fórmula de cima e você vai eleva ao quadrado, manipula, tá? E você vai ter isso aqui, ó, tá? Mais bonitinho. Por que eu isolei essa galera toda aqui? Porque eu vou chamar isso aqui de K. Esse monte de trambolho junto aqui vai ser o K. Tá lá explicado na sua apostila, isso aqui com mais cuidado. Esse K, tá? Eu jogo aqui. Ah, beleza. Aí desse gráfico eu vou ter o x e o y ao quadrado, delta y, delta x ao quadrado e meu k. Do gráfico eu vou tirar o valor do k, que fica mais fácil. Depois eu jogo nessa outra fórmula e vou isolar a gravidade aqui. Ah, legal. O θ vai ser inclinação no plano inclinado e o Vx0 você vai ter que medir ou tirar esse valor aqui constante, tá? Não lembro de onde que sai ele agora, tá? Vamos para o próximo slide. Todo mundo cansado já? Você vai fazer aquele primeiro gráfico, depois você vai preparar o gráfico de papel milimetrado, já usando a morfose aqui, ó, x ao quadrado e o y. Aqui está tudo em centímetros, tá? Vai ficar mais fácil trabalhar com centímetros e o experimento vai trabalhar em centímetros. Daí a gravidade vai dar em centímetros por segundo ao quadrado. Então vai dar esse valor grande aqui. Se eu transformar isso para metro, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esses valores experimentais eu tirei de um exemplo que está naquela sua apostila que eu falei lá no primeiro vídeo, mostrei ela no trabalho lá, na apresentação PowerPoint, tem lá naquele segundo slide, aparece lá os dados da apostila, tá? Então, medidas, tirando isso aqui, né? Esses valores que você mede no começo, o x e o y que você vai tirar daquele plano, desse gráfico aqui, do desenho que vai ser formado, você marca eles aqui, tá? Tudo em centímetro, fica mais fácil trabalhar assim. E o x você vai elevar ele ao quadrado. Então você vai pegar esse carinha aqui ao quadrado, vai elevar ele e vai marcar ele aqui na tabelinha, tá? E você vai fazer o quê? O gráfico, tá? Finalmente, tá? X, beleza, centímetro aqui. O y, tudo y aqui, beleza, aqui centímetro, e aqui centímetro quadrado, ok, não cometi nenhum erro na hora de copiar e colar. Aqui, o x ao quadrado, ele varia de 4 esse valor monstruoso aqui, tá? Ah, ele começa do 4? Ah, nesse gráfico, eu vou começar do zero, fica mais fácil marcar, né? Aqui também, o y começa de 0,4, eu vou começar tudo do zero, fica mais fácil trabalhar assim, tá? Então, o final menos, eu puxei para o zero, de boa, posso fazer isso. Ficou esse valor, dei uma arredondadinha para cima, tudo bem, tá? Eu não vou perder pontos do gráfico aqui com esse pequeno ajustezinho, porque o 4 para perto disso aqui é muito pouquinha, então dá para mim começar do zero, fica melhor para desenhar nesse caso. Então, arredondei, deu isso aqui, tudo bem, valeu, próximo. Esse cara eu vou começar do zero porque eu quero também, o valor máximo dele do y é 19,6. O mínimo é 0,4, vai mudar nada, manda zero mesmo. Divide por 10, deu isso aqui, olha, um arredondamento que o tamanho do meu gráfico, eu vou puxar para o 2, mas coube, tá? Ficou faltando um pouquinho coisa, um pouquinho mais não dava para fazer isso, tá? Então a minha escala aqui vai ser isso aqui. Então eu vou começar de 0, ó, no x, 0 de 25 em 25, manda aqui subindo a escala, tá? E esse aqui vai começar do 0 e vai de 2 em 2. 0 de 2 em 2 aqui, tá? Ajustei desse jeito. Vou jogar todos os gráficos, já aprendeu a fazer isso, né? Não vou ficar pegando de lá. Você já aprendeu, não mandar direto de uma vez só, já era, acabou, tá bom aqui. Traçando a reta, ó, os valores que eu peguei lá de um exemplo ou exercício, não lembro, tá? Deu certinho aqui, ó. Tracei, beleza. Vou escolher 2 pontos da curva. Eu escolhi um ponto que seguia a reta aqui nesse cara aqui. Eu escolhi um ponto que aqui também seguia a reta. E aí bateu um valor quebradinho aqui, mas tudo bem. A variação dele, ó, 125 menos 25 deu 100. Beleza. Tá? Esses aqui que eu escolhi para dar um mais redondinho. Esse outro cara aqui, ó, ele foi de 2,4, tá? Um olhômetro aqui, né? A 12,4. A diferença deu 10. Tá? Vamos jogar aqui na conta. 10 dividido por 100, 0,1, que também deu o mesmo valor que estava lá, tá? Apesar do gráfico ter ficado de um tamanho diferente que eu escolhi, tá? Vamos jogar para os valores aqui, ó. O ângulo era esse, então 4,7 sendo de 4,7. A gravidade eu quero saber.
O meu K deu 0,1, manda ele para cá. 2, a velocidade escolhida foi esse valor aqui mesmo. Então, ele está ao quadrado, manda ele ao quadrado. Faz as continhas, manda esse cara multiplicando, esse cara dividindo, né? Não coube para explicar mais do que isso, que já tinha duas fórmulas aqui. Eu já joguei diretão esse valor. Pronto. Tá? Acabou o último experimento. Ah, não, tem mais um. Tá? É o último experimento, mas falta esse exemplo aqui. Exemplo 6.6. No experimento com plano de Packard, uma esfera de aço rola sobre uma folha de papel carbono sobre uma outra folha de papel, gerando assim uma figura. Devido à inclinação do gráfico, essa figura é um arco de parábola em um eixo cartesiano, de forma que você tem esses dados aqui, tá? Mede-se os valores de x e y. Com esses dados, junto com o ângulo de inclinação θ e a velocidade inicial vx da esfera, pode-se calcular a aceleração gravitacional g. Analise as afirmativas a seguir. Na primeira, que vai estar errada, usa-se um gráfico de x ao quadrado por y, de forma que, tá? Então, quando você pega aqueles valores aqui, você vai ver que dá um pouquinho diferente disso, tá? Eu joguei assim mais rápido o negócio aqui, tá? A gravidade aqui, ó, o meu y, tá? Da minha altura. Eu fiz a continha e bateu com esse cara aqui, tá? Então você pega lá dos dados iniciais, aqui tem só um acelero, já estou cansado, você também. A 2 está certa, vamos acreditar nisso, tá? A 3, o experimento é um plano inclinado, cuja aceleração vale isso aqui, é o que a gente pegou lá dos valores iniciais, tá? Você pode trabalhar um pouquinho mais com a fórmula, tá? Do peso, você chega nisso aqui conforme fez lá. Um sensor laser ligado ao cronômetro digital aumenta a precisão, tá? Sensor laser ligado ao cronômetro digital aumenta a precisão. É verdade, ele aumenta quando você usa, mas no plano de Packard não tem sensor laser nem cronômetro digital. De onde que tirou isso aqui, tá? Então, a afirmativa 4 é um delírio, tá? Só para o cara lembrar que o experimento de Packard tem nada a ver com sensor laser e cronômetro digital, tá? Nos outros experimentos isso ajuda, mas não no plano de Packard. Então, é só o 2 e o 3 está certo, acabou. Graças a Deus. Último experimento, né? Última aula de mecânica de partícula. Por hoje é só, pessoal. Vocês estão ferrados mesmo, tá todo mundo ferrado. É um problema sério, né? Fim do mundo correndo solto por causa da pandemia e nós tentando sobreviver aqui nesse processo. Então, hasta la vista, tá? Tchau, até mais. Última aula dessa matéria, né? Você vai ver em outras por aí de novo, tá? Boa sorte, sobrevive e se forme, ô criatura.